Meio-dia, 25 minutos. Estamos de volta no Mesa para Dois. Eu muito bem acompanhada, num lugar belíssimo. Olha, se você perdeu o comecinho do jornal, saiba que a gente está ancorando o jornal aqui Na Praia. Na Praia que tem um show muito especial hoje, gente. Gilberto Gil, Gilson, olha que show sensacional. A Nova Brasil apoia este espetáculo de hoje. A gente veio já entrar no clima aqui no Na Praia. E por falar em cultura, em história, em todas essas questões relacionadas assim, ao que há de melhor na arte, história e cultura do Distrito Federal, tem um prédio que chama a atenção pela beleza. Quem anda ali pela L2, eu mesmo lá para cima e para baixo sempre vi. Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, que de cima ele é belíssimo, assim, na lateral também. Eu sempre fiquei curiosa e hoje eu vou ter a chance de saber todos os detalhes dele, e você também, ouvinte, com Paulo Castelo Branco, que é presidente lá do Instituto, que está aqui comigo, do meu lado, Na Praia. Seja muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, Bárbara. Muito obrigado à Nova Brasil, que vai nos dar a oportunidade de divulgar um instituto que é pouco conhecido também, apesar de ter 60 anos. Uau, tem 60 anos o Instituto. Sete. Ou não, seis. 60 anos. 60 Fundado anos. pelo presidente Juscelino Kubitschek em 8 de dezembro de 1960. Uau! E qual é a principal função hoje do Instituto? É guardar essa história dessa construção? Ou é uma história anterior, história posterior? Como é que é o Instituto trabalho? tem um trabalho não só da origem de Brasília, que vem desde os bandeirantes. Uau! É uma história muito completa. Perfeito. E que nós temos, sim, hoje temos um convênio com a Secretaria de Educação que já existe há 26 anos, onde atendemos escolas públicas contando a história de Brasília, seu povo e a sua história. Os professores dão aula e nós, os acadêmicos, também damos aulas sobre a origem da cidade. E aí nós temos lá, hoje nós temos pelo menos 60 doutores, professores, mestres em várias áreas. E a cidade, nós temos um café histórico que é nas segunda-feiras, quinzenalmente, e lá nós fazemos uma conversa com as pessoas de Brasília que aqui chegaram, e aí tem uma conversa, uma mesa redonda, assim, um cafezinho, um pão de queijo. Que delícia! E aí fica muito bom. Hoje nós estamos recebendo assim cerca de 40, 50 pessoas para o café histórico numa segunda-feira às 19 horas. Segunda-feira, a gente anota aí, olha, segunda-feira, quinzenalmente, tem esse café com história. E eu estava olhando um pouquinho nas redes sociais de vocês, né? Vocês trazem historiadores, pesquisadores, pessoas que sabem bem do que estão falando para compartilhar e essa história não morrer. Essa história não morrerá de forma alguma. Nós estaremos sempre apresentando e levando para o Instituto personagens que viveram aqui em Brasília anos a fio mesmo. Eu, por exemplo, não sou brasiliense, mas sou cidadão honorário. Mas nós temos aqui no Instituto uma gente fantástica de contar as histórias da origem da cidade e contar a história do mundo, do Brasil e do mundo. Gente qualificadíssima, diplomatas, professores. Eu tomei posse em novembro e estamos fazendo uma luta grande para divulgação e vocês nos dão essa possibilidade, que é importantíssimas para a gente, importantíssimo. E nós temos lá agora, recente, nós demos posse no Instituto ao Marco Aurélio Mello do Supremo Tribunal. Uou! Ontem demos posse ao acadêmico, o Cristóvão Buarque. Que legal! A gente chama e vai conseguindo trazer para o Instituto pessoas que viveram aqui anos a fio e esperamos que a gente consiga efetivamente fazer com a divulgação do Instituto e que vocês agora nos ajudam muito. Não, e Paulo, assim, eu sou apaixonada pela história do Distrito Federal, tanto que minha dissertação do mestrado foi sobre a Estrada Geral do Planalto Central,
que é para descobrir assim, essa nossa terra tem muito mais história do que a gente imagina, assim, você falando dos bandeirantes, e de trazer essas pessoas que têm essas memórias ainda na nossa cidade, é isso, né? E perpetuar é super importante para a gente se entender, né? Como povo, como cidadão. Nós temos lá essa satisfação de trazer as pessoas que viveram a formação da cidade. E gente que conversa com a gente e a gente vai produzindo material. Nós temos um museu. Isso, eu gostaria que você muito falar desse museu, porque esse museu me chamou a atenção. Nós temos um museu que temos muitos visitantes, e quando nós temos posse, especialmente o café histórico, nós direcionamos as pessoas para entrar no museu. E agora nós estamos com uma exposição com as roupas das mulheres de Brasília, na época da fundação. Olha, estudante de moda, quem é estudante de moda, de história, de tudo, as roupas das mulheres na fundação de Brasília. Isso mesmo. E eu fico de boca aberta. Que também, sensacional! Nós tivemos uma experiência muito grande. E lá temos muitos jornalistas também que nos ajudam muito. E estamos procurando, aqui nós temos 120 acadêmicos. E quando assumimos havia um vazio de pessoas, de acadêmicos. E nós estamos dando posse sucessivamente a gente de Brasília e com patronos de Brasília. É isso, a valorização. Os patronos de Brasília. O Cristóvão ontem o patrono dele era o Darcy. Uau! Entendeu? Uma beleza. E estamos com algumas promessas de aceitar ir para o Instituto, já avaliadas pelo nosso Conselho de Ética, que é muito importante, e vamos tocando. No último café histórico, foi o Hermes Lima. O Hermes Lima conta uma história do gado que saía do Nordeste e passava por aqui. Ele nasceu na fazenda Sobradinho. Uau. Esse Hermes é um homem importante aqui na cidade, escreveu um livro imenso sobre essa origem Que Formosa, essa região também tinha gado, né? Tanto que é chamado de Couros, né? Que era a região de Couros. Meu mestrado foi sobre isso, a região de Couros, da Contagem. O gado começava a se juntar lá no Piauí. Ia descendo, passava por aqui, até chegar em São Paulo, Parabate. Nossa! Andando, né? Andando. Nossa, eu fui na fazenda Babilônia também, em Pirinópolis, eles contavam, eram 3 meses andando para levar esse gado lá pro litoral e trazer o sal de volta, e trazer o que não tinha. Ficavam no caminho, mas iam se alimentando na própria terra, e nós temos essa alegria de ver isso. Eu tenho uma satisfação imensa de estar no Instituto. Houve várias pessoas sempre ajudaram no Instituto. O Saulo Diniz foi quem conseguiu recursos para construir aquela sede. E nós nunca conseguimos construir o resto. Ali naquele terreno todo. Tinha mais um prédio previsto. Prédio administrativo. Então, ali era um local só para exposições, para debates, para o auditório. E nós estamos buscando recursos e, graças a Deus, temos tido a ajuda do governador Ibanez, inclusive, tem dado atenção. Ótimo. Que ele é um brasiliense, apesar de ter sido criado no Piauí. Ele é um brasiliense e tem nos ajudado muito. Secretaria de Cultura, nós estamos evoluindo para que o Instituto seja um local de cultura, de conhecimento das pessoas. As pessoas, nós nem nos conhecemos direito. E vizinhos ali do Instituto, um dia foi lá um vizinho que me disse: eu nunca entrei aqui. Então, é isso. Vizinho de frente. Olha só, estamos aqui. Vamos fazer, então, promover mais para que mais pessoas conheçam o Instituto Histórico e Geográfico. E aí eu queria, uma última pergunta, assim, como é que assim, tem a cada 15 dias, na segunda-feira, tem o café histórico que as pessoas podem ir. Mas durante a semana tem como ir, tem como agendar? Como é que funciona para a visitação? É aberto de 9 ao meio-dia
e de 2 às 6. 9 ao meio-dia, 2 às 6, só chegar. É só chegar, claro. E lá nós temos, inclusive, as pessoas que apresentam o Instituto. E esse nosso encontro da segunda-feira, ele nem sempre acontece, né? Porque a pessoa marca e não pôde ir. Então nós temos eu vou pedir para o nosso administrativo lá para começar a divulgar a nossa programação do mês. Perfeito. E tem rede social, né? Porque eu já segui. Tem rede social com uma dificuldade tremenda. É sempre assim. Não, mas é uma dificuldade. A gente vai tentando, coloca, aí vai, procura. Mas lá tem muita coisa, gente. Coloca Instituto Histórico Geográfico DF lá no Instagram, que vocês vão poder visualizar o que a gente está contando aqui. Porque aí tem as estátuas, tem do Juscelino Kubitschek, inclusive, né? Tem lá uma encenação do Juscelino na janela da casa dele. Nós temos uma coisa. Temos, tem inclusive, muita coisa. A cobertura do túmulo dele, lá no campo, quando ele foi enterrado no Campo da Esperança, no Espaço dos Pioneiros, quando ele foi levado para o Memorial JK, a lápide ficou com a gente. Uau! Nossa, olha aí, ó. Tem tanta coisa lá, gente. Agora é isso, inclusive para vocês que gostam de moda, tem os vestidos que as mulheres usavam na época da inauguração em Brasília. É muita coisa legal. Então, só me lembra a quadra. 703 Sul. 703 Sul, não tem erro, gente. É um prédio belíssimo. Inclusive, esses dias eu vi uma imagem de drone dele que é de cima, é mais interessante ainda, é mais bonito ainda. Por dentro, vocês conseguem visualizar tudo isso que a gente está falando. Paulo Castelo Branco, muito obrigada pela participação aqui no Mesa para Dois. Muito obrigado a vocês pela oportunidade, Bárbara, que a Nova Brasil está nos dando. Maravilha. Muito obrigado.